Questão número 2 do nosso material é uma questão da UFT, Vestibular de Transferência 2019-1. Vamos fazer? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. As lâmpadas de plasma são muito populares em feiras de ciências escolares. Nestes dispositivos, descargas elétricas aquecem uma amostra de gás rarefeita, até a mesma atingir uma temperatura de plasma, o quarto estado físico da matéria, no qual os elétrons se separam dos átomos, formando um fluido de elétrons de íons livres dentro de um recipiente de vidro. Ok? E aí ele fala o seguinte: sabendo que o plasma possui uma temperatura de milhões de graus Celsius e que o vidro sofre derretimento em temperaturas superiores a 520 graus Celsius, qual a explicação para o plasma não aquecer as paredes dos vidros do recipiente? Primeiro, vamos lembrar dos estados físicos, né? Quais são os estados físicos da matéria? Vamos lembrar aqui dos estados físicos da matéria e eu vou fazer uma observação aí, tá? Os estados físicos da matéria, vamos lá, nós temos o quê? Sólido, líquido e gasoso. Mas, na verdade, a matéria, hoje a gente sabe que ela tem 7 estados físicos, mas tem 2 que você tem que saber, que é o que está antes do sólido, que é o condensado de Bose-Einstein, que Bose-Einstein é isso mesmo que você pensou mesmo, o Einstein está envolvido nisso aí. Bose-Einstein são 2 caras, um foi o Bose e o Einstein. E nós temos depois, menor, que o gasoso, nós temos o plasma, certo? E aí nós sabemos o seguinte, vamos fazer aqui a relação de passagem de estado físico, né? Só para a gente lembrar. A seta ficou horrível, mas Sandrão vai apagar. Então vamos lá. Quando você passa do sólido para o líquido, você faz o quê? Uma fusão ou fusão? Fusão. Quando você passa do líquido para o sólido, solidificação. Quando você passa do líquido para o gasoso, você tem uma vaporização. E quando você passa do líquido para o gasoso, você tem uma liquefação ou condensação, dependendo se é um gás ou se é um vapor, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? E quando você passa do sólido para o gasoso, tipo a naftalina, você tem uma sublimação, e aqui você pode chamar de sublimação inversa, ou ressublimação, ou às vezes só sublimação. Então o que acontece? O plasma já é uma temperatura muito elevada. Seria a temperatura, por exemplo, que você tem nas estrelas, no Sol. Então o que é que acontece? Quando ele falou aqui, tem uma coisa interessante que ele falou nessa questão. Ele falou aqui, ó, que no qual os elétrons se separam do átomo. Então você tem aqui, ó, num átomo eu tenho o núcleo do átomo, certo? E ao redor do átomo eu tenho os elétrons, certo? No plasma a temperatura é tão alta que o elétron sai do átomo. Eles ficam elétrons livres. Bacana? E aí ele quer saber o seguinte. Vamos para a pergunta da questão, né? Sabendo que o plasma possui temperatura de milhões de graus Celsius e sofre um derretimento, temperaturas superiores a 520. Aí tem aqui você vai raciocinar o seguinte, você pensou, né? Pô, Sandrão, o cara tem milhões de graus Celsius para atingir o estado de plasma. Ok. E o vidro ele vai começar a derreter a 560 graus Celsius. Como é que o vidro do recipiente ele não vai derreter? Que ele fala aqui, né? Qual é
a explicação para o plasma não aquecer as paredes do vidro do recipiente até o derretimento do mesmo. Então, primeiro, letra A maior parte da troca de energia ocorre na irradiação. Não, certo? O que é que acontece? O que é que acontece é o seguinte. Vamos analisar aqui. Primeiro que você tem troca de calor, que ele fala aqui na letra B, ó. Calor específico sensível do vidro é muito elevado, o que faz funcionar como isolante térmico. Então, galera, se você quiser anotar, vamos fazer uma setinha aqui em relação a calor específico sensível. O que é o calor específico sensível? Você pode até anotar aí a quantidade de calor percebida por um corpo, gerando uma variação na temperatura. Ele vai variar a temperatura. Bacana? Quantidade de calor recebida por um corpo, gerando uma variação na temperatura. E aí é que tem, você vai variar a temperatura. E aí, o que acontece? Porém, os corpos não alteram o estado físico. Então, o calor sensível é diferente do calor latente. Essa questão, se a gente fizer uma análise aí, ela pode ser respondida pela física em relação às alternativas, certo? Beleza? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Quando você tem uma barra de ferro, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma barra de ferro aqui em algum lugar. Aqui em cima. Você tem uma barrinha de ferro aqui, certo? E aí, essa barra de ferro, você vai fornecer calor a ela, você vai aquecer, né? A barra de ferro, ela vai absorver uma certa quantidade de calor, mas ela não vai derreter, vai? Não vai. Certo? Ela pode receber uma certa quantidade de calor sem ter que passar para o estado líquido. Beleza? Então, calor específico sensível é você fornecer calor para um corpo, para uma matéria, que vai gerar uma variação de temperatura, mas não vai gerar uma mudança de estado físico. Ou seja, o cara não vai passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o plasma, ou do sólido para o condensado de Bose-Einstein. Certo? Beleza? E aí ele fala que o calor específico do vidro é muito elevado, o que faz funcionar como isolante térmico. O isolante, onde é que está errado aqui? O isolante térmico, a palavra já diz, ele vai isolar a energia térmica. Não, o vidro continua recebendo calor. Certo? Letra C. Aí, na letra C, ele fala o seguinte: a baixa densidade do plasma implica em uma baixa quantidade de matéria e, por consequente, a de energia térmica, que é a energia que está relacionada ao quê? Ao calor. Então, a correta aqui é a letra C, mas Sandrão tem várias observações para você fazer. Letra D. A velocidade de partícula do plasma é baixa. Não, a velocidade é alta, né? Tanto é que ele tira, certo? Os íons do plasma repelem os átomos de vidro. Isso aqui é uma viagem total, né? Isso aqui, letra E, é uma viagem total. Então, o mais correto por eliminação seria a letra C. Agora você poderia falar, Sandrão, baixar a densidade? Então vamos lá. Vamos só lembrar aqui o que é densidade, tá? O que é a densidade? Densidade, meu caro aluno,
Densidade é a relação entre massa e volume. Quanto é que é a densidade da água que você tem que saber? A densidade da água é 1 grama por ml. No caso, eu estou aqui raciocinando a densidade, fazendo a relação grama por ml. Ok? Agora, olha só. Vamos supor que você tem um material aqui, que ele tem um volume de 200 ml, mas quando eu boto na balança, ele pesa 400 gramas. Qual é a densidade desse corpo? 400 dividido por 200 vai dar 2 gramas por ml. Eu posso ter um corpo com o mesmo volume, simples, né? Com 200 ml, mas esse corpo pesar 200 gramas. Vai dar o quê? 200 dividido por 200 vai dar 1 grama por ml. Quem é mais denso? Vou chamar aqui de A e B, tá? A e B. Certo? O que é que aconteceu aqui? Eu sei que a densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. Sandrão, mas os dois têm o mesmo volume, certo? Os dois têm o mesmo volume. O que é que eu variei aqui? Eu variei foi a massa. Então, o que acontece? Quando você mantém o volume constante, essa é massa, essa observação, tá? Quando você mantém o volume constante, mas a massa ela vai diminuindo, logicamente a densidade também vai o quê? Diminuindo. E aí a gente pode voltar aqui para o seguinte, ó. O que é que ele falou na letra C? Eu vou apagar a letra C para a gente ler de novo, tá certo? Ele falou o seguinte, ó, que a baixa densidade do plasma implica em uma baixa quantidade de matéria e, por consequentemente, de energia térmica. Lógico, se o plasma, mesmo que seja pouquinho, tá? Porque em um átomo o que pesa realmente é o núcleo, tá? A massa do elétron ela é praticamente desprezível. Mas o que acontece aqui? O que acontece é que no estado de plasma, queira ou não queira, você está perdendo uma certa quantidade de massa. Bacana? Lógico, a partir do momento em que os elétrons vão ficando livres. Certo, galera?